perto. Eu só tenho um celular. Graças a Deus que a gente tem hoje em dia essa funcionalidade. Mas quando eu quero matar a saudade, eu ligo lá, vejo a minha mãe, vejo minhas irmãs. E é isso aí. A gente está conectado do mesmo jeito. E é a mesma coisa com a gente nesse momento aqui. Por mais que você esteja na sua casa, a gente não esteja te vendo, mas você está vendo a gente e a gente sabe que você está aí. E é bom demais ter você aqui com a gente, mesmo online. Vamos fazer uma oração? Obrigado, Pai, por nós estarmos aqui. Obrigado pelo teu cuidado. Obrigado pelo teu favor. Obrigado por essa graça superabundante que está sobre as nossas vidas. Obrigado porque nós temos vivido a graça sobre graça, de glória em glória. Você tem mostrado o seu favor, você tem mostrado a sua bondade, e nós temos experimentado isso. Nós queremos sair daqui um pouco mais parecidos com Cristo, nos nossos pensamentos, para que isso gere em ações parecidas com as de Cristo. Muito obrigado por isso. Amém e amém. Amém? Hoje nós vamos falar sobre as situações mudam, mas Cristo não muda. As situações mudam, mas Cristo não muda. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quantas situações já mudaram na tua vida? Quantas coisas aconteceram na tua vida que foi assim, e você virou a tua vida de cabeça para baixo e você ficou assim, e agora? Várias. Não foi só uma. Várias coisas acontecem na nossa vida que mudam totalmente como a gente enxerga o amanhã, ou mudam totalmente o que nós vamos viver hoje. E aí você fica assim, e agora? O que acontece daqui para frente? Eu imaginava que a minha vida ia continuar assim, mas ela fez um giro e agora está assim, e agora? É tão interessante porque nós vivemos situações que nos tiram do nosso conforto, e é tão desconfortável que às vezes a gente não sabe como lidar com aquilo. De começo a gente fica assustado, a gente fica ansioso, a gente fica preocupado, porque a gente não sabe como que vai ser daqui em diante. Isso é normal sentir. Somos seres humanos, é normal nós nos sentirmos assustados, nós nos sentimos preocupados com as situações que estão na nossa frente. Mas hoje eu quero trazer para você a revelação de que Cristo não muda. Por mais que a situação das nossas vidas, por mais que a nossa vida muda, Cristo não. Hoje, eu e você podemos estar de um jeito, amanhã de outro, e amanhã de outro, e o outro de outro. Porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Esse mês a gente pode estar de um jeito. Janeiro a gente pode estar totalmente diferente. Fevereiro, então, nem se fala. Em um dia, a sua vida pode virar de cabeça para baixo. E mudar totalmente. Só que a gente tem que aprender a como lidar com isso. Na nossa vida sempre vai ter mudanças, isso é um fato. Não tem como a gente querer fugir disso. Não tem como eu querer chegar para você e falar assim, sua vida não vai ter dificuldade, não vai acontecer um giro, não vai acontecer uma reviravolta na sua vida. Não, vai ser sempre a mesma coisa. Vamos ser sinceros, ia ser chato. Ia ser chato. Porque quando vem uma situação que balança, aí a gente fica, opa, não, vamos lá. Isso vai dar uma adrenalina, aqui ó, vai subir o sangue, eu vou falar assim, agora isso aqui vai mais, credo. Situações assim, tem duas maneiras de nós enxergarmos. Ou a gente fica parado, amedrontado, assustado, ou a gente, não, vamos lá, vamos ver uma forma diferente, vamos fazer isso aqui acontecer agora. Agora vamos lá. O que a gente vai fazer de diferente então?
Como a gente vai pensar de diferente? O que eu vou falar de diferente, então? Existem duas formas. Eu posso ver através da fé em Cristo, ou eu posso me deixar levar e entrar na onda do desespero. Só que hoje eu quero trazer para você, e eu quero que você saia daqui crendo de forma consciente de que Cristo não muda. As situações mudam, mas Cristo não muda. E sabe por que Cristo não muda? Porque sabe você falar, mas Sara, porque Ele é Jesus, Ele é o Deus Todo-Poderoso? Também. Mas sabe por que Cristo não muda? Porque Ele não é afetado pelas coisas que acontecem nesse mundo. Ele não é afetado pelo que acontece. Ele não é afetado pelo medo. Ele não é afetado pelo desespero. Ele não é afetado pela enchente. Ele não é afetado pelas coisas. Ele continua igual. E ele não é chato. Ele é o único que continua igual, não é chato. Ainda bem. Mas ele não muda. Se ele mudasse, no momento em que Adão e Eva tinham pecado, ele podia muito bem ter destruído os dois e começado do zero. Mas por ele ser bom e por ele ser justo, ele falou, não, agora a gente vai... Isso vai acontecer. Eu vou restaurar tudo que foi perdido. Por ele ser bom, quando o povo em Israel, o povo judeu, lá no monte, não quis ver ele poderia muito bem ter tacado fogo em todo mundo. Assim, chega, então também, esse bando de... Morre. Não, ele não fez isso. Ele continuou, e ele continuou, e ele continuou. Porque ele não muda. A certeza que eu e você precisamos ter firme no nosso coração é de que Cristo não muda. Olha o que Romanos, o capítulo 12, o verso 2, muito conhecido, vai falar para a gente. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tem uma versão que a NVT diz, não imitem. E aí muitas vezes quando a gente lê isso, a gente fica, não imitem os comportamentos. Não beba, não fume, não se drogue, não faça essas coisas. Não minta, não fofoque. E as pessoas trazem um verso que é tão grandioso só em uma coisa pequena. Só que quando ele fala não imitem, ele diz não sejam igual. A palavra imitar, ela fala formar algo semelhante ao outro. Quando ele diz se conformar, não se conforme, ele diz não seja igual o outro. Não se deixe ser formado semelhante igual ao outro. Igual ao quê? Igual ao pensamento que esse mundo tem. Só que é interessante porque ele fala não se. Ele coloca, é uma decisão minha e sua. Não se igualem a eles. Não pense igual a eles. Não entra na onda deles. Se todo mundo está nesse desespero, não entra na onda do desespero. Pode ser que o desespero vai bater na porta? Isso é fato, a gente é ser humano. A gente não é a Mulher Maravilha e nem o Superman. E olha que eles ainda perdem. A questão não é para a gente ser super-homens e super-mulheres, mas é para a gente aprender todos os dias a não se conformar, não se igualar no nosso pensamento. Não entrar na onda. Não entrar na onda daquilo que o mundo me diz. Porque, vamos ser sinceros, o que o mundo tem para oferecer para a gente? Nada, nada de bom. Só tem angústia, desespero, medo, ansiedade, depressão. É só isso que ele tem nos a oferecer.
Se a gente começar a viver conforme os pensamentos da sociedade, a gente está lascado. A gente é uma marionete, é tudo uns idiota. E fica... Porque é isso que, na verdade, as pessoas querem fazer um com os outros. Já percebeu que o ser humano, ele tem essa coisa de querer dominar os outros? Quando Deus fala dominem sobre a terra, Ele não está falando domine o seu irmão, seja dono dele. Não. Ele está falando domine sobre a terra. Aquilo que você disser, como você governa, aquilo que você disser com a tua boca vai acontecer. Mas não porque você disse, mas porque Ele realiza. O dominar, o governar, o reinar, é eu viver aquilo que Cristo me deu. É eu viver na atmosfera do reino, na atmosfera de Cristo, e não na atmosfera humana. Porque na atmosfera humana eu sou limitado. Eu não consigo. Gente, quem consegue mudar a cabeça do outro? Não consegue. Você precisa de um emprego. Vamos ser sinceros. Você consegue ir na casa do cara que vai te dar o teu emprego, bater na porta e falar, por favor, olha, eu vou fazer aqui uma mágica. E tchum, você vai me contratar. Ele vai olhar para o teu cara e falar, que idiota. Não é assim que as coisas funcionam. Mas para Cristo, Ele é ilimitado. O que Ele vai fazer? A pessoa vai olhar o seu currículo, vai falar assim, nossa, é uma pessoa que trabalha bem. Eu vou fazer uma entrevista. Você vai na entrevista, você vai lá, mostra. Papo, vou contratar você. Percebe? Coisas bobas que a gente não percebe, mas são aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Para nós é impossível, para Ele não. Para nós a situação muda, para Ele não. Nós somos afetados pelo que acontece nesse mundo, Ele não. Quando Ele diz se conformar, é que nós não sejamos semelhantes àquilo que o mundo nos diz. Ou seja, nós não podemos permitir que os nossos pensamentos sejam semelhantes àquilo que o mundo nos diz. Porque a gente vai entrar numa furada. Por isso que Cristo, Ele não é afetado. Porque Ele não imita os pensamentos. Ele não permite, Ele não imitou quando Ele andou aqui os pensamentos. Só que é tão interessante, vou tirar um pouco do contexto que a gente está, porque quando a gente vê esse verso de Romanos, o capítulo 12:2, Paulo, ele continua no capítulo todo falando sobre como nós somos igreja. Olha que interessante. Por que ele coloca não imitar o mundo com ser igreja? Qual é a conexão disso tudo? Relacionamentos. Não imite os relacionamentos lá fora, aqui dentro. Lá fora existe briga, fofocaiada, certo? Não é assim? Não tem amizade. É um querendo comer a cabeça do outro. Mas nós não imitamos esses pensamentos. Nós não nos permitimos imitar isso. Então, dentro da nossa casa, a gente não vai viver entre fofoca. A gente não vai viver entre intriga com o nosso marido, com nossos filhos. A gente vai ser diferente. Nos nossos relacionamentos, a gente vai tentar ser a mesma coisa. Vamos voltar aqui, senão eu já estou falando outra coisa. Mas eu só queria dar... É que eu achei tão interessante que eu pensei, vou colocar isso daí. Cristo, Ele não foi afetado porque Ele não imitou os pensamentos. A verdade é que Ele deixou a mente do Pai guiar os pensamentos dEle. Permitir a mudança de mentalidade diz que quando eu estiver em uma situação, a minha forma de pensar será diferente como das outras pessoas. E isso é fato. Eu e você podemos passar pela mesma situação. Eu viver de um jeito, daqui em diante a minha vida ser de um jeito e a tua ser de outro. Você
Pode ser aquela pessoa que vai confiar em Cristo. Não, eu passei por isso, Sara, eu vou continuar confiando em Cristo, porque Ele pode, Ele cuida de mim. E você vai viver o sobrenatural, que nem você vai saber. Eu, ao contrário, eu posso ficar desesperada. Falar assim, e agora? Meu Deus, o que eu faço? Acabou? Acabou a minha vida. E aí, de fato, a sua vida acabou. Entende? Mas a mudança de mentalidade, metanoia, que Cristo nos diz, é que nós venhamos passar pelas situações com um pensamento diferente. Que a gente venha enfrentar as situações com um pensamento diferente. Existem duas maneiras que eu quero trazer para você de ver as mudanças que acontecem na nossa vida. Duas bem simples, você já deve até saber. A primeira é pela fé. Se situações mudam, mas Cristo não, aqui está uma grande questão. Se Cristo não é afetado pelas situações que acontecem nesse mundo, e Ele é constante, se eu confio nele, então mesmo que mude a circunstância, Ele não muda. Eu confio nele. Ou seja, Ele vai me guiar para viver aquilo que Ele tem para mim. Porque Ele não muda. Ele não foi afetado por isso. O plano dele para a minha vida, para a tua vida é o mesmo. Não mudou nenhum. Os nossos planos mudam, mas o dele não. Os nossos muitas vezes são adiados. Ou os nossos muitas vezes são chacoalhados e a gente fica, tá, e agora? O que vai acontecer daqui em diante? Mas os dele não. Porque ele sabe exatamente o momento que aquilo vai acontecer. Vai acontecer isso na sua vida e é líquido e certo, ponto. Tem um ponto final, não tem uma vírgula. Ele vai olhar para você, você tem saúde, ponto. Você tem saúde. Ah, mas eu estou doente, mas você tem saúde. Ele te diz que você tem saúde. Ele já te deu essa saúde. Ah, mas eu não tenho paz. Ele diz, eu sou a paz, eu te dei paz. Vai lá. Ah, mas Sara, eu estou preocupada. Você tem a paz, ele te deu a paz. Por isso que a gente precisa compreender tudo isso. Porque quando eu não compreendo, lembra aquele versículo? Vem as ondas e leva embora. Construir minha casa na areia. Construir os meus pensamentos na areia, não numa base sólida, que vai continuar firme. Aquilo que Cristo coloca, os pensamentos que Ele coloca dentro de nós, está ligado a uma base sólida. Uma base constante, que não muda. Vem a onda, bate, volta. É a onda que volta, não é você que recolhe. Não é que você que faz assim. Não, é a onda que ela vai. Ela volta, ela tem que voltar. Quando Jesus no barco estava lá na tempestade, as ondas tiveram que parar. Jesus falou assim, acalma. Elas elas foram obrigadas, porque o Criador delas, ou seja, como é que eu não vou ouvir o que o meu Criador me diz? Quando você tem o teu pai e tua mãe, e o teu pai e tua mãe, você é pequeno, aí teu pai e tua mãe fala, não faça isso aqui. Se tu é obediente, não faz. Mas ele fala, não pega isso daqui, vai te machucar. E você não vai lá e pega. Não pega, não pega. Pô, ele falou que não vai, que vai machucar, então não vou. Agora imagina o teu Criador olhar para você, aquele que te criou, aquele que te formou, aquele que te conhece melhor que você mesmo. E ele olhar para você e falar assim, eu tenho uma vida abundante.
acalme, se aquiete, calma, calma. Aquilo tem que se acalmar, aquilo tem que se acalmar, porque o Criador que está falando. Só que entenda uma coisa, Cristo ele vai nos ensinar a passar pelas coisas. Qual é a diferença entre passar por algo e permanecer em algo? Minha pergunta para você, quando você era pequeno, neném, qual era a sua maior dificuldade? Caminhar. Todo mundo passou por isso. A maior dificuldade da gente era caminhar. A gente não sabia caminhar, gente. Não, a coisa mais simples hoje em dia é caminhar. Mas a gente não sabia. Teve que pegar na mão do pai e da mãe, ir lá. Aí a gente cresceu, essa não é mais a nossa dificuldade. Qual é a nossa dificuldade agora? Vai passar um tempo e essa não vai mais ser a nossa dificuldade. Vai ser outra. Porque a nossa vida, essa vida humana, ela muda. Hoje eu estou de um jeito, amanhã eu estou de outro. Hoje a minha vida está assim, amanhã ela está assado. E no outro está cozido, e no outro está frito. Não adianta. Enquanto eu não me acostumar e eu não entender que a vida ela é assim, eu vou sofrer. Eu vou deixar que as emoções sejam maior dentro de mim e não a fé seja maior. Porque eu sempre vou olhar para a situação e eu vou ficar desesperado. Em vez de eu olhar, não, Cristo ele não muda. Eu já passei por coisas. Eu vou passar por isso aqui. Porque eu estou passando por isso daqui. Eu estou passando. Eu não vou ficar aqui para sempre. Sabe, hoje aquilo que eu e você estamos vivendo pode ser algo grandioso. Pode ser que você pense, meu Deus, Sara, você nem sabe que loucura que está, que dificuldade que está. Aí daqui a um ano, isso já não é mais nada. Aí você fica, eu estou com uma outra coisa. Não, nem é mais aquilo. É outro já. Já ultrapassei aquilo. Aquilo já ficou para trás. Na hora a gente acha que não vai acabar. Mas é passageiro. É passageiro. Quando você menos perceber, você vai estar vivendo outra etapa da sua vida. Porque as situações passam. As situações passam. Hoje você está assim, amanhã você vai estar de outro jeito. Deixa eu contar uma coisa bem pessoal minha. Quando eu e o Felipe casamos, a gente morou 2 anos com a sogra, né? E aí eu lembro que quando a gente estava morando com eles, eu queria tanto morar na minha casa. Aquela frase, quem casa, quer casa. E eu ficava, eu lembro, às vezes eu chegava para o Felipe, eu chorava, falava, eu quero ir para minha casa. Coitado do Felipe. Tive que escutar muita coisa. E eu chorava e chorava. Até que um dia a gente foi para nossa casa. Aí um dia eu em casa lá e tal, e aí parece que eu fui lembrada. Olha só, eu chorava que nem doida, porque eu queria estar na minha casa. Estou na minha casa. Agora eu já não estou de novo. Mas agora eu não estou chorando, porque eu entendi que Cristo ele pode todas as coisas. Se teve um momento da minha vida, eu quero minha casa. Eu tive minha casa, agora eu não duvido que eu vou ter minha casa. Eu tenho certeza. Porque Ele é bom. Não depende de mim, depende dEle. Ele faz. E, gente, vocês não fazem ideia do que está acontecendo na nossa vida.
do que a gente está vivendo, de graça em graça. É desconto em cima de desconto. Porque você fica assim, meu Deus, a gente ia pagar tanto, está pagando esse valor. E até o final disso tudo, vai vir mais coisa ainda. Mas isso não é para Sara. Isso é para Sara, isso é para Duda, isso é para Lu, isso é para Fábio, isso é para o Jeff, para Vanusa, isso é para Eleonara, isso é para todo mundo que está aqui. Todo mundo viver de graça em graça, de glória em glória. Isso é para a gente viver. Deixa eu ler com você Efésios, o capítulo 3. A gente vai ler do verso 16 ao verso 21. Diz assim: oro para que suas riquezas gloriosas e ilimitadas, Ele conceda a vocês o poderoso fortalecimento interior por meio do seu Espírito Santo. E oro para que Cristo habite em seus corações. E à medida que confiarem nele e que vocês aprofundarem as suas raízes no solo maravilhoso de Deus, perceba, quando nós aprofundamos as nossas raízes, a gente chega no verso 18. Quando eu aprofundo as minhas raízes em Cristo, eu junto com todos, eu começo a compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. E por si mesmos possam experimentar esse amor. Embora ele seja tão grande que vocês nunca verão o seu fim, nem o poderão conhecer ou compreender completamente, é dessa maneira vocês ficarão cheios de toda a plenitude do Espírito. Quando nós conhecemos o amor, quando nós aprofundamos as nossas raízes em Cristo, é dessa forma que eu e você somos plenos. Agora, glória seja dada a Deus, que pelo seu grandioso poder operando em nós, é capaz de fazer muito mais do que jamais ousaríamos pedir ou mesmo imaginar. Infinitamente além de nossas mais altas orações, anseios, pensamentos ou esperanças. A Ele seja dada a glória para todos, sempre, por todas as gerações, na igreja, por meio de Jesus Cristo. Amém. Uau! Quando nós aprofundamos as nossas raízes, nós nos tornamos uma pessoa totalmente fundamentada. Uma raiz para a árvore crescer, uma árvore para ela crescer forte, a sua raiz tem que ser forte. Se a raiz é fraca, ela não vai aguentar. Ou seja, quando eu deposito a minha vida em Cristo, Ele me nutre. Vamos lá. Ele falou que nós somos ele é a videira e nós somos os seus ramos, certo? Ele é a videira, nós os ramos. Quem nutre quem? A videira nutre os ramos. Não é eu que me nutro. Não é eu que chego lá, vamos lá, vamos se nutrir. É Ele quem me nutre. Ele é a fonte. Ele é a fonte. Ou seja, se a raiz é perfeita, que é Ele e não é eu só sou o ramo. Se a raiz é perfeita, isso vai dar fruto. Isso vai gerar frutos. Porque ela é bem nutrida. Uma pessoa totalmente fundamentada no solo do amor maravilhoso de Deus. Quando nós estamos ligados a Cristo, nós não apenas passamos a conhecer o amor de Deus, mas nós passamos a viver aquilo que Ele tem para nós. Uma coisa é eu conhecer, outra coisa é a prática.
Uma coisa é eu sentar do lado de alguém dirigindo. Outra coisa é eu estar dirigindo. É totalmente diferente. Quem está do lado está assim, ah, que legal, olha ali. Quem está dirigindo está aqui, focado, está olhando aqui. Tem uns que andam assim, né? Tudo bem. Tem uns que andam assim, no celular, porque eu não sei como ele consegue. Eu não consigo. Se eu andar no celular, eu fui com Jesus. Mas a gente fica focado naquilo. É diferente eu conhecer do que eu viver. Cristo, Ele não quer que você conheçamos Ele. Ele quer que você vivamos Ele. Vivamos, experimentamos. Experimentar mesmo, experimentar é viver, é você passar por aquilo e você falar assim, uau, eu passei, eu experimentei. Que coisa boa experimentar essa bondade, que grandioso é esse amor, eu experimento. Porque quanto mais eu experimento, mais certeza eu tenho em mim de quem Ele é. Eu preciso viver Ele. Se eu estou com uma pessoa e eu estou direto, eu conheço essa pessoa. Se eu não estou direto, eu não conheço. Eu conheço partes. E infelizmente as pessoas conhecem partes, fragmentos de quem é Cristo. Uns dizem que Cristo é assim, outros dizem que Cristo é assado. É a pergunta que Jesus fez para os discípulos. O que eles dizem que eu sou? Ah, uns dizem que você é Elias, outros dizem que você é Moisés. E o que vocês dizem que eu sou? Uma coisa é quem não estava com ele. Outra é os discípulos que estavam direto. Gente, eles estavam direto. Eles dormiam. Aonde Jesus dormia, eles dormiam. Coitado de Jesus, não tinha tempo para nada. Fala, você deixa eu ficar sozinho, dá licença. Deixa eu fazer as necessidades. Por isso que ele perguntou para eles, o que vocês dizem que eu sou? Para vocês, quem eu sou? E aí, o que falaram? Ninguém sabe. Sabe, tu és filho, você é filho de Deus, eu estou com você todos os dias, cara, você fez coisas que ninguém nunca fez, então você é filho. Eu nunca vi um morto ressuscitar, e um cara lá ressuscitou. Eu nunca vi alguém encostar no leproso e ele sarar assim instantaneamente. Você fez isso. Mas porque eles experimentaram. Cristo, ele tem uma vida de experimentar para mim e para você. Para que quando alguém chegue para você e fala, eu duvido, você fala assim, eu não duvido. Você pode duvidar. Você pode duvidar. Porque cada um é cada um. Cada um acredita naquilo que quer. Mas eu não duvido. Porque eu vivi tanta coisa. Eu experimentei tanto dessa bondade, eu vivo tanto esse amor, acontece tanta coisa na minha vida que eu não consigo explicar como que acontece, que eu tenho a certeza de que a bondade dele está sobre mim, que eu tenho certeza de que ele não muda, que eu tenho certeza de que ele é bom. Hoje você está assim, mas você vai experimentar a bondade dele. E aí vai mudar a sua vida. E aí quando você passar por isso, você vai olhar para trás e você vai lembrar do que você experimentou. E aí ele vai chegar para você e falar assim, você experimentou? É tão pouquinho, eu tenho muito mais. Eu tenho muito mais para você experimentar. Aquilo que ele faz na nossa vida é completo. Não é pela... Não é pela metade. É completo. Sabe, Cristo, ele colocou uma força dentro de nós por meio do Espírito.
E agora, se eu estou ligada em Cristo, eu estou aprofundando as minhas raízes. Ou seja, essa raiz está ficando mais forte. Ela está sendo nutrida. Assim eu vou crescer forte. Os meus pensamentos vão crescer fortes. A minha convicção vai crescer. Quem no começo, quando ouviu pela primeira vez a palavra da graça, não duvidou? Eu duvidei. Eu fiquei assim, tá fora. O Felipe não. Eu fiquei, tá maluco? Nunca esqueço. Uma semana pensando, como? Uma semana. Eu parava e falava assim, como eu não sou pecadora? Como? Eu faço isso de errado? Até que eu entendi que eu não sou pecadora pela minha natureza. Eu sou filha. Se Deus está, não tem pecado. Deus e a natureza do pecado não compactuam. Não dá liga. Ah, mas eu peco. Eu faço coisa errada. Você erra o alvo. Você peca. Você erra o alvo. Sabe o que é um alvo? Você erra. Quantas vezes já jogou o jogo do Mario? Quantas vezes você tem que passar a mesma fase? Porque você erra. Mas isso quer dizer que você é um péssimo jogador? Não. Às vezes é. No jogo do Mario. Tem gente que é ruim. Mas sabe, no começo nós duvidávamos. Só que a gente foi ouvindo. Isso foi sendo nutrido. Hoje eu não duvido mais. Hoje eu tenho certeza. Hoje eu tenho convicção da fé que eu tenho. Não por causa de mim, mas por causa dele. Porque hoje eu sei quem ele é. A minha fé hoje não está baseada na Sara. No quão bom a Sara é. No quão certa a Sara é. A minha fé hoje está baseada no quão bom ele é. Ele é bom. Pronto. Só que é tão incrível a gente falar sobre estar pleno, porque quando ele fala, e dessa maneira vocês ficarão cheios de toda a plenitude do próprio Deus, ele fala de vocês estar cheios de Deus. Ser pleno é estar cheio, é estar completo. É como se o copo está cheio. Se esse copo estiver cheio, ele está pleno. Pela metade ele não está pleno. É a mesma coisa comigo e com você. Quando nós estamos ligados nele, ele vai nos enchendo. Ele vai nos completando. Nós vamos nos tornando plenos. Em natureza nós temos a plenitude. Mas em pensamentos nós não temos a plenitude. Nós estamos aprendendo. Quantas vezes a gente tem uns pensamentos que a gente fica assim, meu Deus, que pensamento que eu tive. Nós estamos aprendendo. Erramos pensamentos, pensamos coisas que não deveríamos. Bola para frente, bola para frente. Não fica martelando nisso, bola para frente. A vontade de Deus para mim e para você é que nós estejamos cheios dele, cheios do amor dele. E a verdade é que ele é o que eu e você precisamos. Essa é a verdade. Vamos confessar uma coisa? Esses dias eu escutei uma música e eu fiquei pensando nela. Que a música diz assim, Jesus, eu tenho você, não preciso de mais nada. E aí eu pensei, que interessante. Cantar isso e 10 minutos depois falar assim, eu preciso disso. Não é meio controverso eu falar que eu não preciso de mais nada, mas 5 minutos depois eu falar, Jesus, eu preciso disso. É estranho.
Porque se você não precisa de mais nada, então tu não precisa de mais nada? Você já tem tudo? Mas a gente não precisa de coisas? A Bíblia vai falar em João 15:15, vai dizer assim, Jesus está falando sobre a videira. E aí ele fala, sem mim, vocês não podem fazer nada. Isso quer dizer que Ele é a fonte. É dele que provém a fonte da vida. É dele que provém tudo aquilo que eu preciso. Tudo que eu necessito de forma humana, provém dele. Tudo que eu não consigo fazer, é ele quem resolve. Entenda uma coisa, você sozinho não consegue. Você não consegue se curar. A gente volta àquilo que eu falei antes. Você não consegue se curar, você não consegue mudar a cabeça de ninguém. Você não consegue. Mas ele sim. Ele pode. Ele é a fonte. É ele que eu preciso. Como é que eu vou colocar para vocês isso? Cristo, Ele nos deu tudo. Quando Ele morreu na cruz, a Bíblia vai falar que todas as bênçãos espirituais pertencem a nós. Então nós temos todas as bênçãos. É como se fosse, eu gosto de fazer assim para você entender, é como se fosse uma mesa bem grande e tivesse saúde, paz, alegria, libertação, prosperidade, relacionamentos bons, um bom casamento, um namoro legal, tudo aí, tudo que uma pessoa precisa. Emprego, está ali na mesa. E aí a pessoa ela vai e pega. Aí a minha pergunta para você é, se eu tenho uma mesa disposta com tudo isso, o que eu preciso ainda? Eu não preciso de mais nada. Você está com fome, eu faço uma mesa, eu coloco tudo. Eu coloco pizza, eu coloco bolo, eu coloco... Ai, que maravilha. Eu coloco pastelão, eu coloco salada para quem é fit, eu coloco tudo. E aí você vai lá, você pega o que você gosta, o que você quer. É exatamente isso. Sabe, essa mesa ela está posta, eu vou e pego. Então por que eu ainda preciso de algo? Se eu tenho aquilo, aí sim faz sentido. Eu só preciso de Cristo e mais nada. Mas Sara, eu estou precisando disso, então pega. Chega e declara, eu declaro isso. Sara, eu preciso disso. Declara. É o declarar que você está pegando. Declara, declara, declara. Ó, seja um disco furado. Declara, 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 declara. Eu não aguento mais isso. Então declara, declara. Declara. Aí a minha pergunta para você é, e se não acontecer? E se acontecer o oposto do que você declarou? Porque às vezes a gente declara uma coisa e acontece o oposto. E aí? O que a gente faz? A gente continua declarando. A gente continua enraizado nele. A gente continua ouvindo a mensagem dele. A gente continua falando, eu experimento a bondade de Deus. Eu experimento a bondade de Deus. Eu experimento a bondade. Não é eu vou experimentar. Não, não, não. Eu experimento hoje a bondade de Deus. É para hoje isso.
E se não acontecer o que eu estou pedindo? E se não acontecer aquilo que eu quero? Eu experimento a bondade de Deus até que aconteça. Quem sabe não vai acontecer da forma como você imagina, mas vai acontecer de outro jeito. Deus, Ele faz tantas coisas que a gente não pensa. Muitas vezes não é da forma que a gente pensa, não é da forma como a gente imagina. A gente pensa que é de um jeito, vai ser de outro. Às vezes a gente quer ir com calma e ele fala assim, não vai ser com calma não. E eu fico assim, meu Deus, tá bom, então corre, corre. Muitas vezes a gente quer correr. E ele fala assim, calma. Não é agora. Se acalma aí. Acalma o teu pensamento. É no meu tempo. Não no seu. Quando a gente quer apressar as coisas, é pior. É pior do que a gente ser... Sabe? Sabe quando você leva um empurrão? É pior do que querer apressar. Porque você querer apressar, você querer forçar. É a mesma coisa que chegar para você, você não querer tomar água, fala, toma água, toma, toma, toma. Não. É no tempo certo. Se acalma. Mas Sara, se acalma. Ele vai resolver. Ele não é o Jeová Jireh que provê? Ele é. Ele não muda. Se ele proveu lá no Antigo Testamento, ele continua provendo. Na cruz, ele foi a provisão maior. Porque ele proveu vida. E vida abundante. Estar cheio de Deus é ter a consciência de que eu preciso, de que o que eu preciso hoje humanamente, Ele vai prover para mim. A única coisa que eu vou fazer é estar à disposição dEle. Eu falo assim, Jesus, eu estou aqui. Estou aqui. Estou pronto para correr. Quando você falar, piu, eu corro. Se você não falar, piu, eu fico aqui. Pronto. Mas eu espero o que Ele me diz. Quando Ele falar assim, vai. Ah, mas e nesse meio tempo eu fico parado? Não, eu declaro. Nesse meio tempo eu vou declarando, eu vivo a bondade de Deus. Eu experimento a bondade de Deus. A minha família experimenta a bondade de Deus. Os meus amigos experimentam a bondade de Deus. Eu experimento a bondade de Deus. É isso que eu vou falar. E se der errado, eu vou falar, eu experimento a bondade de Deus. Porque é o que eu creio. A segunda maneira, bem rapidão, é ver o caos e só olhar para o caos. E a maioria das pessoas fazem isso. Muitas vezes até nós fazemos isso. A gente foca no caos, a gente foca naquilo que não dá certo, a gente foca no desespero, a gente foca naquilo que não é a vontade de Deus para mim e para você. Focar no problema, focar na dificuldade não vai resolver. Não vai. Uma frase que o meu marido falou para mim. No dia que estava acontecendo água entrando dentro de casa, e nós já com a água aqui. Iuhu! Aí ele olhou para mim e eu quis me desesperar. E aí ele olhou para mim e falou, não se desespera, não adianta. Não vai resolver. Foca. E aí eu, verdade, vamos lá tirar. Porque é fato. Numa situação, mas Sara, você está falando isso naquele momento? Não. Em qualquer situação da nossa vida. Calma, foca. E continua. O nosso foco é o quê? É Cristo. O meu alvo é Cristo. O meu alvo é continuar vendo aquilo que Cristo pode fazer, mesmo no meio do problema.
Os problemas são passageiros, então deixe que ele vá embora. Muitas vezes a gente agarra ao problema e fica levando ele para onde a gente vai. Aqui, ó. Ah, eu tô com esse problema. 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 Eu já falei que eu tô com esse problema? Eu tô com esse problema. Vai resolver? Não também. Deixa que o problema vá embora. Jogue fora o problema, não segure. Aprenda com ele, mas deixe que ele vá embora. Tudo que nós passamos pode nos ensinar algo, isso é verdade. Mas lembre-se, nós estamos passando. Hoje eu enfrento um desafio, amanhã eu enfrento outro e assim vai. Hoje você chora por algo, amanhã você vai chorar por outra coisa. Hoje você está, Jesus, me ajuda a resolver isso. Amanhã você vai estar, Jesus, me ajuda a resolver isso. E Ele vai estar ali por você, porque Ele não muda. Quando o problema vier, em vez de se desesperar, veja a oportunidade que está ali. Oportunidade para quê, Sara? Eu não sei. O que você está passando? Veja uma oportunidade ali. Às vezes é uma oportunidade de viver algo diferente. Às vezes é uma oportunidade de ter um relacionamento diferente. Da forma como você enxerga, diferente. Eu não sei. Eu não sei pelo que você passa. Eu sei pelo que eu passo. Mas a gente pode ver oportunidades. Veja a oportunidade que está na tua frente. Às vezes a tua oportunidade é se apegar em Cristo. E falar assim, agora eu vou conhecer esse Jesus. Eu quero viver esse Jesus. Às vezes essa é a sua oportunidade. Mas veja a oportunidade e agarre. Cristo, Ele não muda. Ele vai continuar sendo bom, Ele vai continuar cuidando, curando, Ele vai continuar nos direcionando para que a gente venha viver os sonhos dEle para nós. Está passando por um problema? Diga o nome dEle, Jesus, porque Ele resolve. Ele pode fazer infinitamente mais, não foi isso que a gente acabou de ler? Infinitamente mais do que imaginamos ou pensamos ou pedimos. Você pede de um jeito, Ele vai falar assim, eu vou fazer melhor. Você nem imagina o que eu vou fazer. Tenha essa convicção. Tenha essa convicção. Eu quero ler com você. E a gente vai ler junto mesmo. Salmos 23, do 1 ao 4. Mas eu quero mudar umas palavras. Para a gente fazer isso uma declaração. No primeiro verso, em vez da gente falar o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, a gente vai falar Jesus é o meu pastor e nada me falta. Eu devia ter escrito ele para vocês, mas não deu tempo, gente. Me desculpe. Aí no verso 2, coloca lá o verso 2. Ele diz, Ele me faz repousar em verdes pastos e me levou. A gente vai falar em vez de e me leva, porque Ele nos levou. Assim como Ele nos fez repousar, nós estamos assentados em pastos verdejantes. Ele nos levou para junto de riachos tranquilos. 3. Renovou minhas forças e me guia e sempre guiará pelos caminhos da justiça. Assim Ele honra o seu nome. E 4. Mesmo quando eu andar pelo vale da morte, não terei medo, pois tu sempre estarás ao meu lado. A gente vai ler no normal, porque para não confundir a cabeça de vocês, tá bom, gente? É melhor. Vamos lá? Todo mundo junto, bem bonitinho. 1, 2, 3. O Senhor é meu pastor e nada me faltará.
Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para junto de riachos tranquilos. Renova minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça. Assim Ele honra o seu nome. Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo, pois Tu estarás ao meu lado. Tua vara e Teu cajado me protegem. Mesmo quando eu andar, não terei medo. Andar num vale escuro dá medo? Dá. Quem tem coragem de atravessar passar por um lugar ali que tá um breuzão? Eu não tenho coragem. Mas quando a gente está com Ele, por mais difícil que pareça o problema, Ele está junto. Ele não nos deixa. Ele não muda. A situação muda, mas Ele não muda. Tenha isso no seu coração. Que você venha essa semana experimentar da bondade dEle. E eu te convido mesmo a fazer essa declaração. Eu experimento a bondade de Deus. Tá num momento difícil? Declara, eu experimento a bondade de Deus. Você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Amém? Vamos fazer uma oração? Pai, muito obrigada. Muito obrigada porque hoje nós de fato experimentamos a Tua bondade. Experimentamos o Teu amor. Experimentamos essa graça. Que nós venhamos essa semana viver de glória em glória. De graça em graça. Que todos que estão aqui, quem está nos acompanhando de casa, Pai, venhamos ter a convicção de que você não muda. Passamos dias difíceis, passamos problemas, passamos situações que nos deixam desconfortáveis, mas você não muda. Você continua bom, você continua bom, você continua nos amando, você continua zelando por nós, você continua ali por nós. Nos dá essa convicção. Coloca essa convicção dentro dos nossos corações, na nossa mente, e que isso venha estar na nossa boca também, Senhor. Que o Teu Espírito essa semana venha nos lembrar que Cristo não muda, que você não muda. Se enfrentarmos uma situação difícil essa semana, que o Teu Espírito nos lembre, Cristo não muda. Ele é bom e Ele é por mim. Obrigado por estarmos aqui. Obrigado pela chance de podermos ouvir essa mensagem. Que isso venha estar enraizado nos nossos corações. Que isso venha estar encravado em nós, Pai. Para que nos dias difíceis nós não venhamos nos abalar. Nós não venhamos ser como guiados pelo vento. Mas nós venhamos estar firmes na Tua palavra. Obrigado por isso. Nós te louvamos, nós te agradecemos, nós honramos o Teu nome por isso. Porque tudo que acontece na nossa vida, o Senhor transforma o mal em bem. Tudo que nós vivemos, nós sabemos que o Senhor está ali, cuidando de nós, zelando por nós. Nos dando força, nos dando entendimento, nos dando coragem. Obrigada por isso, Jesus. Nós te agradecemos. Amém. E amém. Glória a Deus. E nesse momento a gente vai passar para a Santa Ceia. É um momento aonde, diante dos nossos olhos físicos, os elementos da ceia se fazem presentes. E isso demonstra a vitória que Jesus teve naquela cruz.
através do sacrifício de Cristo, hoje nós podemos declarar que a vitória é nossa. Mesmo diante da pior situação, nós vivemos por fé. Nós não vivemos por aquilo que nós estamos vendo, por aquilo que nós estamos sentindo, mas nós vivemos por fé, andamos por fé e declaramos por fé. E com essa certeza, essa convicção, nós podemos fazer isso com fé, porque Jesus nos deu essa garantia. No momento que Ele morreu na cruz do Calvário, e ele disse, está consumado. Naquele instante, seja no mundo espiritual, seja no mundo visível, terra, seja nas emoções, seja nas nossas batalhas internas e externas, todos temos. Nós temos essa certeza, diante aqui dos elementos da ceia, do corpo de Cristo e do sangue de Cristo que aqui representam, que nós somos vitoriosos por Ele. Que assim como a Sara falou, estamos passando, é temporário, é transitório, não é algo eterno, porque aquilo que Deus tem para ti em eternidade não tem a ver com tristeza, com luta, com situações, com perseguições, mas Ele tem já a vitória, a vida eterna, querido, no reino dEle. Nós não vamos saber mais o que é choro, nós não vamos saber mais o que é tristeza, porque lá não existe. E é para isso que nós estamos aqui, passando esse processo, vivendo dia a dia, matando um leão por dia, tendo a certeza que um dia estaremos com Ele. E essa mesa que já está posta, esperando a gente chegar, vai ser um grande banquete de alegria, aonde o choro já passou, aonde a tristeza passou, aonde a dificuldade passou, e vai ser só vitória. Mas comece a contemplar essa vitória hoje aqui, com os teus olhos espirituais, declarando que você já é vencedor através dele. Glória a Deus. Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer, porque a tua bondade, a tua misericórdia, o teu favor, o teu amor incondicional é eterno, é algo ilimitado, que aos nossos olhos e aos nossos sentimentos nós não temos menção do tamanho e da profundidade desse tamanho amor. Queremos te louvar nesse dia, Pai, por essa oportunidade de poder mais uma vez fazer parte da Santa Ceia, celebrando, declarando vitória sobre as nossas vidas, te agradecendo pela vitória que tu conquistaste para nós. Obrigado, Senhor, pela cura. Obrigado, Senhor, porque nós somos livres, nós somos libertos, nós somos justificados, nós somos santificados, nós somos favorecidos, nós somos amados. Obrigado, Jesus, por todas as coisas. Obrigado, Jesus. Declaramos nessa noite: tu és suficiente sobre a nossa vida. Coma do pão e beba do cálice, crendo e glorificando
você tenha uma semana abençoada. A gente se vê na nossa próxima reunião. Até lá. Tchauzinho.